Primeiramente, o que é pronome neutro? O pronome neutro é um termo utilizado para se referir a uma pessoa sem indicar o gênero, ou seja, sem utilizar pronomes masculinos ou femininos. Agora, bora esclarecer umas coisinhas. Primeiro, o principal objetivo da pauta LGBT+, sobre o pronome neutro não é excluir os pronomes femininos e masculinos. Sinceramente, eu não sei de onde tiraram isso. A gente não quer que você deixe de usar esses pronomes no seu dia a dia, do mesmo jeito que a gente não vai deixar de usar eles. O real objetivo desse ativismo é incluir uma linguagem neutra que não se baseia no gênero de uma pessoa, como já acontece em vários idiomas ao redor do mundo, como espanhol, inglês, francês, alemão, dentre outros. Além disso, já existe pronome neutro na língua portuguesa, que é o caso do eu, você, nós e vós. Essa binariedade só existe na terceira pessoa, e o nosso objetivo é justamente estender essa neutralidade para esses pronomes também e adicionar outros pronomes, mas sem excluir o feminino ou masculino. Ah, mas eu vi um ativista dizendo que o objetivo dele é excluir os pronomes feminino e masculino. Parabéns, você viu uma pessoa falando isso, então agora virou regra para todo mundo. É tipo isso que você tá me dizendo. Você que gosta de ser chamada pelo pronome feminino vai continuar a ser chamada pelo pronome feminino. Você que gosta de ser chamado pelo pronome masculino vai continuar a ser chamado pelo pronome masculino. Simples assim, o que queremos é incluir um novo pronome para pessoas que não se sentem confortáveis sendo chamadas pelo pronome feminino ou masculino. Do mesmo jeito que você que atende pelos pronomes femininos talvez não goste de ser chamada pelos pronomes masculinos. Ou você que atende pelos pronomes masculinos e não gosta de ser chamado pelo pronome feminino. Existe um tabu desnecessariamente grande sobre como alguém pode saber o pronome de uma pessoa, dizendo que pode acabar sendo taxado como uma pessoa transfóbica, sendo que a resposta é muito simples, cara. Perguntar não vai fazer a sua língua cair, não vai fazer você parecer transfóbico ou transfóbica, muito pelo contrário, você vai mostrar pra aquela pessoa que você se importa em fazer ela se sentir confortável enquanto ela conversa com você. Ah, mas eu errei o pronome de uma pessoa e ela ficou estressada. Cara, existe uma grande diferença entre você simplesmente errar sem querer e você ficar constantemente insistindo em chamar a pessoa pelo pronome errado, já que tipo, é chato ter que ficar corrigindo a pessoa a cada frase que ela fala. E se por acaso você perguntar o pronome de uma pessoa com educação e a pessoa te respondesse numa completa babaca te chamando de transfóbico, o que eu nunca vi acontecer, mas não duvido nada que aconteça, saiba que essa é uma pessoa extremista, mas a ação ridícula dessa pessoa não te dá o direito de querer ser transfóbico, desrespeitando o pronome dos outros. Ou você acha que uma pessoa negra ser babaca comigo me dá o direito de ser racista com ela. Não, isso é ser generalista e se igualar a pessoa que te ofendeu. Antes de explicar como é que usa o pronome neutro, bora falar sobre linguagem neutra, que vai muito além do pronome. Por exemplo, ao invés de falar boa noite a todos, você pode substituir por boa noite todo mundo. Isso se estende para vários outros contextos. E agora uma aulinha básica sobre como usar pronome neutro. Primeiro, pronomes são apenas usados com pronomes. Cadeira é um pronome? Não, então não tem neutro. Carro é um pronome? Não, então não tem neutro. Não é porque algo tá no feminino ou masculino que necessariamente vai ter uma versão neutra para isso. Não existe um masculino para cadeira ou para casa, ou um feminino para carro ou para fogo. Então, não precisa do neutro. Você vai usar o pronome neutro apenas com pessoas. E a regra é muito simples. Se o pronome termina em a ou em é, troca a última letra por u. Ele, dele, aquilo. E quando a última palavra termina em a ou em ó, troca a última letra por é. Linde, amigue, menine e por aí vai. E é só isso. Tipo, tem outras coisinhas, mas isso é o básico. E 90% das conversas com pronome neutro só usa dessas duas regras. Outra coisa a ser esclarecida. O seu pronome não define seu gênero. Existem pessoas não binárias que preferem ser tratadas pelo feminino ou pelo masculino, sem o neutro. E tem as pessoas que nem eu, que tá pouco se lixando pra qual pronome você usa comigo. Me chamo de ele, ela, ele, tanto faz. Agora, bora começar com os argumentos contra o pronome neutro. Primeiro é o mais famoso, o pronome neutro estraga a língua portuguesa. Eu vou começar falando que a língua portuguesa em si é algo mutável e que até alguns séculos atrás ela era muito diferente. Que o desafio é decifrar o que tá escrito nessa carta de 1640 do Rio de Janeiro, e sim, ela tá em português. Mas o português que eles usavam naquela época. E é bom lembrar que essas pessoas que usam do argumento de que o pronome neutro tá destruindo a língua portuguesa, provavelmente usam diversas gírias que não estão no dicionário no seu dia a dia. E como eu disse, já existe pronome neutro na língua portuguesa, exceto na terceira pessoa. Mas já que você quer tanto assim proteger a língua portuguesa de qualquer coisa que mude ela ou fuja das suas normas, comece por você mesmo. Deixe de usar as gírias que você já se acostumou a falar, como rolê, mano, AP, já que tais palavras não se encontram no dicionário oficial da língua portuguesa no Brasil. Deveríamos também passar a falar de um jeito formal, já que é como a língua portuguesa realmente é. E frases como você foi no mercado devem ser completamente banidas no nosso dialeto, já que a forma correta de pronunciar tal conjunto de palavras é você
você foste ao mercado. E isso no português atual do Brasil. Queres outro exemplo? Você vai na praia também é uma frase que se encontra em um estado completamente errôneo. A forma correta é você vais à praia, novamente, de acordo com as normas do português atual do Brasil de 2025. Você também vai ter que aprender absolutamente tudo sobre a língua portuguesa. A diferença de mas e mais, os 4 porquês, pontuação, a diferença de mal com L e mal com U, adjunto adverbial, a diferença entre este e esse, a diferença entre haver e haver, a diferença entre sessão e sessão, a diferença entre demais junto e demais separado, a diferença entre vaso com S e vaso com Z, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais do que perfeito, oração, ditongo, tritongo, uso da crese, a diferença entre onde e aonde. Agora o argumento mais covarde, baixo nível e nojento que eu já vi. Pessoas deficientes. Eu vou começar esse tópico te fazendo uma pergunta. Quantas pessoas deficientes você viu criticando o pronome neutro? Todos os vídeos que eu já vi tecendo críticas e se posicionando contra o pronome neutro são de pessoas que não são disléxicas, não são cegas, não são surdas e não são mudas. Todas são pessoas sem deficiência. E agora eu vou descobrir a América pra vocês. Essa gente que usa da condição de pessoas com deficiências pra atacar a comunidade LGBT+, estão cagando pra pessoas com deficiência. Nenhuma dessas pessoas se importam em deixar as cidades mais acessíveis para pessoas com deficiência, porque se importassem, elas não estariam usando dessas pessoas para atacar o pronome neutro. Elas estariam lutando por cardápios em braille para pessoas cegas, para atendentes que saibam libras para pessoas surdas e diversas outras adaptações que facilitariam e muito a vida de pessoas PCD. Mas adivinha só, essas pessoas nunca deram um pio sobre pessoas com deficiência, exceto quando essas pessoas puderam ser usadas por eles para atacarem outro grupo que eles discordam, e ainda por cima pagarem de bons samaritanos. Interessante, né? Já que vocês se importam tanto com pessoas deficientes, por que vocês não se manifestam sobre a dificuldade que elas enfrentam no dia a dia? Só 7% dos hospitais públicos no Brasil têm intérpretes em libras. Ah é, vocês odeiam o SUS, né? Bom mesmo é pagar barato em tênis de marca. Aliás, vocês sabiam que 80% das pessoas surdas no Brasil são analfabetas por falta de intérpretes em salas de aula? A taxa de desemprego de pessoas surdas também é 2 vezes maior do que de outras pessoas, mas nada disso parece incomodar vocês. Em resumo, vocês estão pouco se fudendo pra pessoas com deficiência, até o momento que vocês possam usar essas pessoas contra outras pessoas, que nesse caso é a comunidade LGBT. E sinceramente, eu não lembro de ter visto em toda a minha vida a internet se movimentando supostamente a favor de pessoas PCD do que agora, que podem usar elas pra atacar a comunidade LGBT+. Só que é agora que vem o plot twist. Sempre que alguém cita pessoas surdas e ou mudas em um debate contra o pronome neutro, dizendo que isso dificulta para pessoas que falam em libras, automaticamente eu entendo que as pessoas não sabem o básico do básico do básico do básico de libras. Sabe por quê? É simples, porque nas libras já existe pronome neutro. Na verdade, a falta do pronome neutro na língua portuguesa é o que dificulta a tradução de libras para escrita, porque não tem como falar o pronome neutro de libras em português, ou melhor, não tinha, porque agora tem. Então sempre que vão traduzir algum texto de libras para a escrita portuguesa, as palavras que antes eram neutras são adulteradas e forçadas a se encaixar no formato binário do idioma. Agora sobre pessoas cegas, você sabe o que é uma pessoa cega? Simples, ela é uma pessoa que não enxerga. Ela não é burra, ela não é incapaz de aprender algo novo, ela apenas não enxerga. Diversas foram as pessoas cegas que eu vi que diziam que estão se acostumando com pronomes neutros. É só uma questão de se adaptar, e eu sei que isso não vai mudar a minha vida, mas eu sei que pra muita gente isso é importante. Por que não me adaptar? Por que não respeitar e ter empatia? Eu sou uma pessoa com deficiência e luto todo dia para que as pessoas aprendam a lidar com pessoas diversas e adaptem os seus espaços, adaptem a sua maneira de interagir, de se relacionar, por que não? Então por que eu não posso me adaptar e aprender novas maneiras de me comunicar? Pessoas cegas conseguem compreender que elo é pronome neutro do mesmo jeito que conseguem compreender que BLZ é beleza e VC é você. Pessoas cegas não são coitadinhas completamente indefesas. Elas são pessoas capacitadas para aprender qualquer coisa nova que elas queiram. E bem mais do que pessoas que têm uma mente pequena. E tudo isso também se aplica a pessoas disléxicas. Elas têm total capacidade de aprender coisas novas. Bora resumir o que eu disse nesse vídeo aqui? O pronome neutro não quer tomar o lugar do pronome masculino e feminino, seu pronome não define seu gênero, quem usa de pessoas com deficiência pra atacar o pronome neutro tá sendo capacitista e transfóbico de uma vez só, que nas libras, linguagem de sinais, existe o pronome neutro há muito tempo e não é uma opinião, é um fato. Ele tá lá e as pessoas surdas e ou mudas usam ele desde sempre, e já estão completamente acostumadas com ele. Quanto às pessoas cegas ou disléxicas, elas estão se acostumando com o pronome neutro do mesmo jeito que se acostumaram com abreviações. E antes de terminar esse vídeo, eu quero dizer que você
você é completamente livre pra dar sua opinião e dizer seus argumentos contra ou a favor do pronome neutro aqui nos comentários. Só que se você for desrespeitoso, já sabe, eu vou te ocultar sem pensar duas vezes. E eu queria ter trago mais argumentos contra o pronome neutro pra tentar rebater, mas esses são os únicos argumentos que eu achei, todo o resto é só piadinha desrespeitosa e sem fundamento algum. Aí pra todo mundo aí que tá digitando todos é meus ouves nos comentários, parabéns, você é muito criativo e original, eu nunca vi essa piada antes. Mas enfim, eu já falei demais. Muito obrigado por me ouvir, mas por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.